E vamos agora falar da nossa matéria de capa, a gente anunciou no bloco anterior, e é o seguinte: um ideal de vida que aproxima o homem da natureza e que tem como uma de suas características a nudez. Na nossa matéria de capa de hoje, você fica sabendo um pouco mais sobre o naturismo. Tambaba tem tudo que a gente precisa para viver bem. Liberdade, né? Não é à toa que a liberté, fraternidade e igualité. Isso a gente tem aqui em Tambaba. Cercado pelo verde por falésias, Tambaba é um território privilegiado e perfeito para aproveitar o que a natureza tem a oferecer. Desse jeito mesmo, livre, leve e solto. Os nativos já usavam a praia para ficarem nus há muito tempo, mas o naturismo mesmo só foi oficializado por aqui em 1991 pelo então prefeito da cidade, Aloysio Regis. O difícil era conhecer a legislação que a gente poderia tornar aqui uma área ambiental protegida e ao mesmo tempo da prática do naturismo. Então, no momento que a gente teve essa legislação, não faltou coragem de a gente aprovar essa lei, embora a gente enfrentou muita resistência por parte da igreja, por parte da sociedade na época, mas tudo isso foi superado. Hoje em dia é uma unanimidade na Paraíba, a Praia de Tambaba. A Federação Brasileira de Naturismo determina que as regras de convívio para as praias sejam as mesmas de outros lugares destinados a essa prática. Mas, segundo a presidente da entidade, o cuidado deve ser maior. A praia é muito prazerosa, mas você tem que ir num grupo bom e mesmo assim, volta e meia, tem briga de braço mesmo. Entendeu? Por quê? Porque aquele cara olhou minha mulher. Se a polícia não ajuda isso, as pessoas não interferem muito. Entendeu? É que nem briga de marido e mulher, ninguém se põe a mão. Para garantir mais segurança aos visitantes nus, em 2002 a praia de Tambaba foi dividida e funciona assim. De um lado as pessoas podem vir vestidas e do outro qualquer roupa é proibida. Este pier separa as duas praias e para atravessar é preciso obedecer às regras previstas por uma lei municipal. E não tem conversa. O Elivan é um dos vigias responsáveis por tomar conta do pessoal. Homem só acompanhado, mulher pode entrar só. Como a praia familiar, pode entrar o homem com a criança, com o filho dele, de menor só acompanhado com os pais. E roupa, pode usar ou não? Não, não pode usar roupa. Ninguém? Ninguém. Canga só para sentar ou deitar, nem canga pode usar no corpo. E qual será o futuro de Tambaba? Eu não sei exatamente quanto tempo eu vou estar por aqui, mas eu espero ter mais uns 20, né? E eu acho que o futuro é que ela continue sempre como ela está, do jeito que ela é. O naturismo organizado também é muito importante, mas o naturismo consciente, o naturismo sério, né? Daquele que não possa causar surpresa a ninguém e que traga cada vez mais famílias.
Muito boa essa reportagem. E agora a gente vai conversar com a Renata, que é naturista há mais de 10 anos e é presidente da Federação Brasileira de Naturismo. Seja bem-vinda. Obrigada. Renata, conta pra gente, é desse jeito mesmo? Tem regras? Tem que estar de roupa? Pode ficar sem roupa? Quer dizer, tem que estar sem roupa o tempo inteiro? Pode colocar roupa de vez em quando? Como é que funciona? Olha, a gente tem sempre uma visão futurista, de evolução do naturismo. Eu acho 10 anos pouco, porque assim, normalmente o país, em geral, a nossa população é muito restrita nisso. Quando eu falo de nudez, é só para cama, né? Ou em lugar bem escondidinho, motel, né? Então, as pessoas às vezes vão nas praias e criam problemas. Porque, não, porque eu não posso, que eu quero, que não, acho que não tenho coragem. Então tem que pegar e sair, porque você vê que a praia sempre é dividida, tem a parte que eles podem ficar e a parte que não é para ficar, porque se eles não aceitam ficar nus... Para o visitante se acostumando. E não só isso, porque se ele também não quer ficar pelado, é porque ele não tem coragem, mas ele vai estar lá olhando os outros. E aí, que ali, quando eu falei ali na reportagem, é sobre isso, entendeu? Aquele, eu quero, mas chega lá, fica lá, olhando, secando, né? Daí o marido vem e briga. A do Pinho tem mais problema, porque vai muita gente. Muito. Agora, Renata, a sua xará aqui, é muito bonita a praia de Tambaba, tudo isso. Você falou de coragem. Ela disse, a Renata... Nossa companheira disse que teria coragem de ir. Você teria coragem? Claro, com certeza. À praia? Então eu queria saber como é que foi a primeira vez que você tirou a roupa. É preciso coragem numa praia naturista, por exemplo? Não é assim uma questão de coragem ou não, mas chegou a ser engraçado. Porque nós fomos num espaço naturista, que por sinal é lindíssimo, e estacionamos o carro. A gente tem uma picape, né? Então abre as portas. Daí nós estávamos, eu, o Paulo e mais 2 rapazes atrás. O Paulo é seu marido? Você é o seu marido? Meu marido, o Paulo meu marido. E 2 rapazes no banco de trás. Na hora que a gente abriu, daí todo mundo sai, vai deixando a roupa dentro do carro e tal, né? Mas com a porta meio aberta, não sei o quê. A gente abre a de trás para poder tirar o isopor com bebida, com gelo e tal, e tal, e tal. E todo mundo indo para o fim do carro, que é onde a gente já, né? E a gente, quando chegou no fim do carro, um olhou para o outro e deu risada. Falei assim, poxa, eu estava morrendo de medo de chegar no fim do carro. Eu também. Falei assim, então, no fim é uma coisa que é novidade, mas a gente fica meio... Agora eu vou pedir ajuda para o Jorginho, se ele puder repetir. Não, essa imagem já serve bem. Tá aí o nosso companheiro ali, andando de moto, passou uma imagem mais cedo e o nosso cinegrafista Reinaldo Della Piazza, ele pega onda e ele estava com essa dúvida, será que não incomoda um pouco pegar onda, por exemplo, pelado, isso não atrapalha? Porque você estava dizendo que tem campeonato de surf, inclusive. Tem campeonato de surf todo ano, acabou de ser agora em setembro. E vai muita gente, Isso não é um empecilho? Não atrapalha? Olha, eu acho que teria que atrapalhar mais para os meninos, se eles não reclamam e fazem surf. Eu não sei se eles usam algum Agora, mas eu não Renata, acho que não, porque eles têm que falar. A gente vai ter que parar um pouquinho rapidinho, mas eu queria que você explicasse para quem está em casa, né, Rê, qual é a diferença entre naturismo, nudismo e exibicionismo? Uma, claramente, é distinta. O exibicionismo não tem nada a ver com o naturismo. Mulher nenhuma vai ter que precisar ir no cabeleireiro e passar maquiagem, porque não tem nada a ver. Primeiro, porque a intenção água não estraga, é se exibir. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Ela marca que ela não é uma naturista. Porque a lei do naturismo é o respeito, as relações harmoniosas, é você ter o cuidado com a natureza. Entende? Então, inclusive, a gente tem um folheto. Um código de ética? Um código de ética. Ok. Entendeu? Todo mundo recebe, todo mundo tem que ter. Agora, a diferença entre o naturismo e o nudismo, que muita gente ainda faz essa confusão. Então, eu gosto de separar, entendeu? Então, o naturismo é aquele que segue irrestritamente a todas as normas naturistas. E o nudismo é aquele que fica mais pelado, mas não tem muito compromisso. Entendeu? Não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que faça nada de errado, mas
mas ela não tem o perfil, porque tem a colaboração, tem, assim, a gente procurar ser sempre melhor. A gente separa lixo, entendeu? A gente faz trabalho de coleta de lixo pelo bairro, com as sacolas, porque a gente não tem recolhimento reciclável, entendeu? Então, a gente tem que estar inteirado na cidadania, no grupo, atender, ajudar alguém. Então, esse é o naturista completo, entendeu? Mauro? Legal. Eu queria antes mandar um abraço para o pessoal de Catanduva, no interior de São Paulo, que está ligado no Sem Rodeios e mandando mensagem para a gente pelo Twitter. Um abração e muito obrigado pela audiência. Queria fazer uma pergunta para Renata Barreto. Renata, tem essa diferença entre naturismo e nudismo, mas o nudismo ele pode ser um primeiro passo para a pessoa começar a se sentir mais à vontade e depois adotar o naturismo como uma filosofia de vida? Então, essa é aquilo que eu chamo que é aquele meio-meio, mas eu gosto de separar, entende? Até por uma forma de a gente ter clareza de como a pessoa, às vezes é para a gente se interessar mais pela pessoa em termos de instruir, de falar se realmente ela está interessada da forma íntegra, né? Mas tem também a linha dos que fala exatamente a mesma coisa, inclusive, mas daí em termos de escrita, de letra mesmo, por pessoas relacionadas a isso. Então, tem a linha de que naturismo e nudismo é a mesma prática. Renata, vamos para a questão prática, por favor. Para um iniciante, ele chega lá, chega à praia ou chega à comunidade onde se pratica o naturismo e, de repente, numa situação até de nervosismo, eu digo, ele fica excitado. Como que a comunidade age? Ele é repreendido? Ele não é? Como é que é acolhido? Ou como é que é repreendido uma situação dessa? Geralmente a gente tem um portal para as pessoas chegarem, até para se identificarem como naturistas. Então tem carteirinha, inclusive ela é renovada todo ano. Então a gente chama identidade naturista. É um cartão de identidade que pode ir em qualquer lugar do mundo que tenha a prática de naturismo, aquele cartãozinho é o mesmo. Todo ano, cada grupo recebe os selos, a gente compra os selos para poder atualizar as carteirinhas e eles se identificam e vem a carteirinha já com o novo selo. Então, é uma coisa que é para ser organizada. Quando a pessoa chega e é novato, no portal, as pessoas já percebem, né? Aquele que não sabe direito como é que agir. Entra, como agir. Então, já na explicação fala, se eventualmente ele passar por uma ereção, aí a gente só orienta, olha, deixa sua roupa aí e dá um mergulho no mar. Só isso. Banho de água fria. Definitivamente. Não é? Uhum. Então, vá, dê um mergulho no mar, que isso passa e depois você vai se acostumar, porque não é normal. Geralmente é assim, um novato ou aquele que veio com alguém e daí entrou com um amigo e daí deixou passar, daí deu, mas sempre... Mas também para os homens que têm interesse em visitar, em frequentar, não é um bicho de 7 cabeças. Pode acontecer, é natural. Poucas vezes. Geralmente, quando acontece assim, e a pessoa é reticente, a gente já sabe que vai dar um pouquinho de dor de cabeça, mas ele vai embora. Sim. Entendeu? Porque se ele não tem o controle, ele continua olhando sempre a mulher como um objeto sexual, ele não vai ficar. Porque ele vai estar sempre com ereção ali. Então... Renata, a gente já continua agora. Vamos assistir uma reportagem, Vamos JP? sim, que a gente costuma pensar que se pratica o naturismo só em praias, mas isso não é verdade não. Você vai ver agora a vida e as regras sociais de uma comunidade no interior do Rio Grande do Sul, onde os moradores fazem absolutamente tudo sem roupa. Já imaginou ficar o dia todo sem roupa? É assim que vivem Etacir, Verônica e o pequeno Cauê. Faz 10 anos que a família mora na Colina do Sol, uma vila naturista que fica na cidade de Taquara, interior do Rio Grande do Sul. Um lugar cercado por muito verde, lagos e montanhas. E com uma vizinhança pra lá de inusitada. A gente levanta nu,
né? Eu já sempre dormi pelado, né? Não interessa se alguém bateu na porta cedo, eu estou dormindo, eu levanto e saio para fora pelado, oi, vê quem é, né? Então isso é uma coisa que naturalmente, né? Tu tá tomando banho, chegou alguém, não tem que tu só sair enrolando numa toalha para sair do banho, tu sai pelado. É assim mesmo. Aqui todo mundo anda pelado. É obrigatório. Por isso eles também trabalham assim. Etacir e Verônica têm uma loja e durante o expediente ficam, claro, totalmente à vontade. A gente tem trabalho aqui, a gente vive toda uma vida aqui que na cidade tu viveria também, né? Tu tem trabalho, tu tem escola. A vila tem comércio, loja, mercado, restaurante, imobiliária, áreas residenciais com cabanas e camping, além de hotel e espaço de lazer. Tuca ajudou a formar tudo isso e, assim como Etacir, foi um dos primeiros moradores. Agora já tem 200 sócios aqui, né? E somos moradores aqui, 35 pessoas, 15 famílias, né? Que moramos diretamente aqui. Em busca de paz, o ex-taxista abriu mão da rotina em Porto Alegre e se mudou para cá com a esposa. A gaúcha Priscila também largou a cidade grande e aqui encontrou um novo jeito de ser feliz. Eu vim no final do ano de 1999, vim passar ano novo, férias. Fiquei completamente encantada, era uma fase da minha vida em que eu estava querendo algum tipo de mudança, mas eu não sabia exatamente que mudança, mas eu sabia que eu queria, alguma coisa tinha que ser mudada na minha vida. E quando eu vim para cá, eu conheci esse lugar e falei, não, esta é a mudança. Já Guilherme é um recém-colineiro, ainda está em fase de mudança, mas trabalha no restaurante. Roupa só para cozinhar. Eu cheguei aqui na colina para conhecer e eu vi que a nudez não tem nenhuma conotação sexual, como lá fora muita gente fala. Não, mas isso aqui é vida. Isso aqui é um sentido de vida. Isso aqui é uma... vamos dizer assim, realmente a gente começa a ver que não tem sentido a gente usar roupa no momento que o clima não exige, né? A gente se veste de acordo com o clima. Tá frio, usa roupa. Não tá frio, a gente não usa nada. Por quê? Mas para seguir a prática em convívio com outros naturistas de forma saudável, existem regras. A federação criou um código de ética. É considerada falta grave ter comportamento sexual ostensivo ou praticar atos de caráter sexual e obscenos em áreas públicas, praticar violência física e portar ou utilizar drogas. No código também constam como comportamentos inadequados, propostas inconvenientes com conotação sexual, fotografar, gravar ou filmar outros naturistas, satisfazer necessidades fisiológicas em áreas inadequadas e apresentar-se vestidos em locais e horários exclusivos de nudismo, sendo tolerado às mulheres o topless durante o período menstrual. Comunidade Colina do Sol, na cidade de Taquara, Rio Grande do Sul. JP, topa ir lá conhecer? Topo. Topou? Sem preconceito nenhum. Ao vivo aqui ele topou, hein? Todo mundo tá de prova. Registrando. Não Quero é, ver Renata? como é que a edição vai fazer. Sem rodeios, JP? Sem rodeios, Pelo vambora. amor de Deus. Vambora. Então tá. Agora eu quero saber se o iniciante nessa chegada, para onde ele tem que olhar. Porque naturalmente... Para o rosto do vizinho. Muito obrigado, dona Renata. Mas muito dizem obrigado. que é normal acabar olhando para as partes íntimas. No começo. Os homens no evitam começo. muito, porque se começar a olhar, ele vai ter uma ereção, o mais fácil que a pessoa ficar. Que nem quando a gente foi descer do carro, né? E daí ali não tem. Se você conversa olhando para a pessoa, acaba o problema. E assim que você tiver um chuveirinho para entrar na piscina, um chuveirinho para mergulhar na lagoa. Sim, se os ânimos estiverem muito animados. Agora, criança também pode frequentar? Livre e ela tranquilo. É uma coisa maravilhosa para a criança, ela não ter esse preconceito quando criança. Esse menininho aí do Etacir, ele nasceu lá. Ele vive junto. Ele ajuda o pai. Entendeu? Então, E vem dos pais também, né? Lógico, de dar que essa os pais criação moram pros lá, filhos. tem o trabalho deles, tem uma vendinha, tem uma área de camping, que quem toma conta é um outro naturista, que já é mais antigo. Agora, você estava falando, Renata, durante o intervalo,
das mulheres no período menstrual. Como que essa situação é contornada? Olha, hoje em dia não tem tido muita demanda em cima disso. Talvez mesmo só alguém novato. Porque as mulheres hoje têm muito recurso. Um OB, tem um absorvente íntimo e tal, que você não vê nada. Então não teria problema para isso. Às vezes, por se sentir novata e meio insegura, pode, mas a gente daí não cria muito caso, não. Só orientando que experimente, tente de novo, para você não ter nenhum tipo de restrição. Porque o ideal mesmo é participar de tudo um pouco, porque daí você vê, né? É assim, muito coletivo. Sabe o que eu achei curioso, né, Renata, Teodoro também? Nas regras ali, Renata Barreto, estava dizendo que é proibido filmar. Mas nos dias, né, atuais, que a gente não vive sem celular, o celular lá é permitido ou não? Olha. E aí como é que fica? Fica uma situação também meio constrangedora, porque se a pessoa pega o celular, não sabe se ela está filmando ou não, o iniciante. Porque os que já são adeptos há mais tempo respeitam a mais. Né? Quando chega, a gente já fala isso. Não pode sair, não pode andar com câmera nenhuma, nem celular, nem nada. Não pode? Não pode. Tá. Não pega. E se pegar vendo, retira da mão da pessoa. Sim. Agora, uma outra curiosidade minha. Todo mundo acha que ser naturista é frequentar praias de nudismo. E não é um estilo de vida, né? É um conceito. Acredito que seja muito além disso. Como é que o naturismo está presente na sua vida? Olha, eu já vim da praia, então eu já tenho um monte de coisas que já me facilitam. Mas para mim, assim, conviver com a natureza é para mim a coisa mais importante que o naturismo me proporcionou. Entendeu? E a nudez é uma coisa que tirou todos os meus traumas. Por ser gorda, por estar velha, por qualquer coisa, eu já não me incomodo mais, isso não me dói. Hoje é mais difícil vestir a roupa ou se despir? Muito mais difícil vestir, viu? Ah, é? Mauro? Renata, até a esse propósito, já que o naturismo é uma filosofia de vida, é uma postura de vida, de ter mais contato com a natureza, eu queria que você falasse um pouco mais do contato da natureza que você tem no teu dia a dia e saber também uma estimativa de quantos naturistas existem no Brasil atualmente. Sim, a gente conta com mais ou menos 2.000 naturistas no Brasil, que é muito pouco para um país com muito sol e muita coisa boa. Mas nós não temos ainda também muitos espaços naturistas. Então, se começar a chover naturista, vai ser todo mundo de barraquinha na praia, porque não é assim tanto lugar. Mas tem lugar muito interessante que vale a pena visitar. Entendeu? Tem não só a Colina do Sol, que é muito específica, a Ecovila, ela tem proposta, inclusive, para o lado do esoterismo, da espiritualidade, entende? Então, eles fazem festas tipo indígena, com tambor e tudo. Renata, para a gente finalizar, o que você diria para as pessoas que querem praticar, querem conhecer, experimentar o naturismo e tem vergonha do corpo, assim como você, que te ajudou a superar isso? O que você deixaria de mensagem? Primeiro, tentar ir num pequeno grupo, ir com mais gente por perto, porque daí um apoia o outro, né? Porque sabendo que vem um grupo de pessoas novatas no naturismo, quem recebe já vai ter o cuidado de introduzir algumas instruções, essa da menstruação, aquela da ereção. Então, a gente dá umas dicas justamente para as pessoas se sentirem mais leve. Mas depois, isso tem que ficar tranquilo. Sim, não tem que ser um problema. Não tem que ser um problema, nem uma coisa que você tem que parar para pensar, não, hoje eu vou com a mão direita, hoje eu vou com a mão esquerda, porque não tem nada a ver. Renata, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.